Mas quero agradecer, doutor André Gonçalves, Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Deve ser bem longe o Amapá. Eu nunca fui ao Amapá, mas provavelmente eu me lembrando da canção de Caymmi, quem nunca foi ao Amapá, então vá. Tá certo? Então, se Deus quiser, um dia, que não demore muito, quero conhecer o Amapá, ainda que o nosso convidado seja baiano, não é? A responsabilidade pela jurisdição é relativa ao estado do Amapá. Ali estão os seus jurisdicionados, ali estão os seus problemas, ali estão as soluções que vêm nessa experiência, que eu acredito ainda seja pouco em razão da pouca idade do nosso convidado, mas que vai se acumulando com o decorrer do tempo e fornecendo um substrato diferenciado em relação aos outros estados do Brasil. Eu acho que cada estado do Brasil é como se fosse um outro país, com suas peculiaridades, com seu povo, com seus costumes, com sua gastronomia, né, com sua cultura própria. De modo que é um prazer muito grande, doutor André, recebê-lo, né? Nós esperamos que o senhor se sinta muito bem neste grupo que hoje se reúne e que o recebe com muita alegria e muito carinho. Também está conosco a doutora Anne. A doutora Anne tem um currículo fantástico, né? Ela tem um currículo muito bom, sendo que eu acho que deve se destacar a sua especialização em compliance. Ela tem girado pelo mundo, né, em busca de conhecimento, de aperfeiçoamento e de ampliação dos seus horizontes nesse ambiente que hoje, na modernidade, é muito necessário. Enquanto nós vamos falar de um tema que realmente nos assusta e que eu acho que é completamente avesso à ideia da compliance, que é a corrupção. Então, quando nós pensamos em corrupção, nós pensamos em algo corroído, estragado. Quando nós pensamos em seu contrário, nós pensamos em integridade, nós pensamos em algo que é íntegro, que é inteiro, e nós pensamos num país onde mais do que essas normas, mais do que leis, mais do que regulamentos, e do que equipes e grupos especializados nisso, haja uma introspecção do pensamento de que o nosso semelhante merece o nosso respeito e a corrupção, acima de tudo, eu quase diria abaixo de tudo, é o desrespeito ao semelhante. De modo que eu também me sinto muito feliz em recebê-la, doutora Anne, jovem, advogada, com um futuro promissor, e eu não poderia deixar de dizer filha de um grande amigo, né, o desembargador Prudêncio, que é nosso presidente no estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença e também esperamos que a senhora fique bem entre nós. Está conosco também nosso colega Richard, não sei onde ele se escondeu, já o estou procurando, mas sei que ele já entrou na sala, né? Richard, eu nem me atrevo a falar o nome completo dele, de tão difícil que é, mas é o Richard que vocês leram aí, tá bom? É magistrado aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração pelo seu comportamento ético, pelo seu jeito de ser que inspira a gente a ver acontecendo coisas boas, não é? Ele tem colaborado bastante com o Instituto dos Magistrados do Brasil, razão pela qual eu agradeço publicamente ao doutor Richard, né, e também lhe dou as boas-vindas. Se fui menos efusivo em relação ao doutor Richard, é porque ele é de casa. Isso não o diminui, e, ao contrário, também é uma alegria muito grande tê-lo conosco. O Richard está aí. Richard, obrigado
já falei de você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Então, vamos passar ao nosso evento. Já apresentei o doutor André Gonçalves. Esteja à vontade, doutor André, para discorrer sobre o seu tema. Muito obrigado, desembargador. O senhor me ouve bem? Doutora Anne, doutor Richard, todos me ouvem bem? Muito bem. Eu queria primeiro agradecer ao senhor, desembargador, a oportunidade. O senhor que é meu colega de diretoria de assuntos legislativos na AMB, né? Foi um ambiente onde nós nos conhecemos. Eu queria também cumprimentar a doutora Anne, com quem eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias já pelo WhatsApp, uma pessoa muito simpática, muito acessível. Doutor Richard, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora, um prazer imenso, tá? Queria cumprimentar também, eventualmente, meus colegas do Amapá, que me disseram que estaria aqui. Vi o doutor Diogo Sobral, meu colega de concurso, já passando. Desembargador, o senhor falava do desafio, né, de exercer jurisdição na Amazônia. Realmente, eu sou baiano, fui aprovado lá no concurso do Amapá em 2016, e realmente é um outro Brasil, né? É um Brasil muito bonito, um povo muito acolhedor, né? E realmente é desafiador você exercer a jurisdição no meio da Amazônia, onde nós estamos lá no Amapá. O Amapá é o estado mais ao norte do Brasil. E já tive a oportunidade, inclusive, de fazer viagens pelo tribunal para exercer a jurisdição no meio da floresta, no arquipélago do Baili, uma experiência bem gratificante. Então, eu espero que o senhor tenha a oportunidade em breve de ir nos visitar lá no Amapá, os demais colegas também. Verão que o Tribunal de Justiça do Amapá recebe todos com muito carinho, não é? E eu espero vê-los lá em breve. O desembargador ele me convidou para falar sobre o acordo de leniência e a lei anticorrupção. Num bate-papo que a gente teve, ele me pediu que comentasse sobre esse assunto, inclusive porque no dia estávamos conversando lá no grupo da MB sobre um acordo de cooperação técnica que o ministro Dias Toffoli estava capitaneando, né, com o objetivo de cuidar desse tema. Eu penso ser importante dizer como eu pretendo abordar o tema. Meu perfil é pouco academicista, eu tive a oportunidade de vivenciar muito isso na prática, o tema do direito à corrupção, né, o direito de combate à corrupção, como alguns gostam de chamar, lá pelo ano 2017, quando a Corregedoria do Tribunal me designou para auxiliar a doutora Laíde Maria de Paula, titular da 4ª Vara Civil de Macapá, que também está aqui, e já deixo meu fraterno abraço, doutora Laíde. No Amapá, a gente tem um braço de uma operação federal chamada Operação Mãos Limpas. E esse braço da operação foi para a Justiça Estadual, denominada Operação Eclésia, foi onde eu atuei, eu sou juiz estadual, juiz substituto para o Amapá. Então, eu estava recém-possado, acho que não tinha nem um ano de magistratura ainda, quando a Corregedoria me designou para trabalhar com a doutora Laíde nessa operação. Nós lá tínhamos um grupo de agentes políticos que eram acusados de praticar diversos atos de corrupção e muitos deles eram da cúpula da administração do Estado, né? E aí eu chego para trabalhar com esses processos, nesse lote de processos que foi designado a mim, e com uma visão muito tradicional das coisas, uma visão eram processos de improbidade administrativa, né? Qual era o contexto? A gente, na época, não tinha o entendimento do Supremo ainda, que deslocava para a primeira instância processos de agente político cujos atos não foram praticados no exercício daquele mandato ou da função. Então, era aquele entendimento tradicional antigo, que o simples fato de ser um agente político deslocava a competência criminal para o tribunal. E eu estava ali com a doutora Laíde na primeira instância, elaborando nos processos de improbidade, que, obviamente, na época não tinham o foro por prerrogativo, né? E chego para trabalhar com esse processo numa visão muito tradicional, de pegar a lei de improbidade e simplesmente aplicar aqueles casos concretos que eram postos a meu julgamento. Só que eu não contava com um fator que foi o que me levou a ter contato com o que hoje se convencionou se chamar de Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção. Na época não se discutia isso, ou se discutia de maneira muito incipiente. Nós tínhamos um colaborador, né, no contexto dos processos criminais. E essa colaboração estava sendo discutida no tribunal, a colaboração premiada do cidadão, e ele passou a prestar depoimento como colaborador nos meus procedimentos de probidade, e nos da doutora Laíde também. E um dia, na audiência, ele me perguntou: doutor, como é que fica o meu acordo aqui no CIVA? Confesso a vocês que a pergunta me pegou desprevenido. Eu disse: olha, eu não sei te responder, vou ter que parar para pensar, né?
E realmente eu consultei o processo, não tinha nada ainda a princípio lá. E surge, então, nessa época, a petição do MP, pedindo que a gente homologasse no CIVA a colaboração premiada do crime. E aquilo realmente, no meu estudo, eu nunca tinha me deparado com aquela situação, fui correr atrás de procurar saber. E aí eu me deparo com a lei anticorrupção e os outros diplomas normativos que fazem parte do microsistema de combate à corrupção. Então, a minha visão sobre o tema é uma visão muito pragmática, e é isso que eu pretendo trazer aqui. Quando o desembargador me propôs que fizesse uma análise dessa lei do acordo de leniência, foram com esses olhos que eu fui revisitar o que eu tinha feito já no meu trabalho. Foram 2 anos e meio de um grato trabalho aí nessa operação. E fui revisitar tudo que eu tinha feito, os estudos que eu tinha feito da lei anticorrupção na época, que eu tive que usar, né? E é esse olhar que eu quero trazer a vocês. Toda a exposição que eu vou fazer é pensando nesse ponto de vista mais prático, tá? Então, eu peço licença para não ficar abordando aqui teorias, discussões doutrinárias das mais diversas. Eu vou tentar passar a vocês aquilo que eu acho de mais importante para a gente operar com o tema na prática, tá bom? Então, eu vou fazer uma breve introdução do que é a lei anticorrupção, para eu ter certeza que todos nós estamos no mesmo patamar de conhecimento, falamos das mesmas coisas. Depois, vou passar a falar do acordo de leniência. Para o final, eu vou deixar para comentarmos sobre o acordo de cooperação técnica, elaborado aí sob o comando do ministro Dias Toffoli, e também sobre a nota técnica número 2 de 2020 do Ministério Público Federal, que vem a fazer algumas críticas, né, a esse tema. Também vou trazer algumas preocupações minhas, né, ao analisar o acordo de cooperação. Até conversei com a doutora Anne sobre isso, umas preocupações que nós compartilhamos, né, sobre isso, tá bom? Então, a lei de anticorrupção, ela adentra o cenário jurídico nacional em fevereiro de 2014. O objetivo dela é a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas que lesam a administração pública, tá? Vamos perceber isso claramente, que a lei anticorrupção não trata da responsabilização criminal da pessoa jurídica nem das pessoas físicas envolvidas com a anticorrupção. Inclusive, a lei anticorrupção ela não se aplica a pessoas físicas, tá certo? E um ponto muito importante, a lei anticorrupção ela não aborda também temas relacionados à improbidade e às punições previstas na Lei 866 e no regime diferenciado de contratação. Todas essas leis vão ter os seus regimes próprios de responsabilização e os atores, né, que porventura sejam personagens que se envolvam com a lei anticorrupção não estão isentos de responder também por esses sistemas sancionadores separados. A lei anticorrupção, ela basicamente mira pessoas jurídicas. Que pessoas jurídicas? Empresas, sociedades irregulares ou as sociedades em comum, né? O direito empresarial faz essa distinção. Associações, fundações, sociedades estrangeiras que tenham sede ou filial no Brasil. Isso está no artigo 1º da lei anticorrupção. Ela traz um sistema de responsabilidade objetiva dessas empresas que buscam lesar a fazenda pública. Essa responsabilidade é solidária, objetiva e solidária, e em caso de fusão e incorporação, isso vai afetar o patrimônio que seja transferido entre as empresas fundidas e cindidas, não é? Vamos ter essa responsabilidade solidária. A lei prevê uma série de atos lesivos, eu não vou perder nosso tempo aqui enumerando cada um deles, então a simples leitura da lei pode permitir o acesso a essa informação de maneira fácil, né? E a responsabilidade civil também, nesse sistema dual, eu gosto de chamar o sistema da lei anticorrupção de sistema dual de responsabilidade, ele traz uma responsabilidade também objetiva no âmbito da responsabilidade civil, tá bom? Vou passar a discorrer um pouco aqui sobre a responsabilidade administrativa. E na responsabilidade administrativa, a gente tem basicamente 2 sanções. Uma multa que varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa. E, caso esse faturamento não possa ser obtido, né, a multa irá variar entre 6 mil a 60 milhões de reais. E não existem parâmetros muito objetivos para definir como essa sanção é aplicada, então isso vai girar muito ao redor da proporcionalidade. Tá? O pagamento da multa não isenta também o infrator de
ressarcir o dano causado. Então, o prejuízo causado na lei de corrupção é um ponto intocável, não é? É um ponto de não discussão. Sempre vai haver a necessidade de reparar o prejuízo causado, apesar de existirem vozes autorizadas na doutrina que discordem um pouco dessa lógica, mas a corrente que eu me filio vê o dano ao erário como algo intocável e haverá necessidade de reparação, independente da multa. Temos também, como sanção administrativa, a necessidade de publicar a condenação, né? A publicação extraordinária da condenação. Essa publicação vem como uma forma de a empresa ser responsabilizada no seio social e trazer para a sociedade o conhecimento do ato de corrupção que ela praticou. Não é? Essa publicação é feita em jornal de grande circulação e vai ser afixado por 30 dias em local visível também no órgão onde transcorreu o procedimento administrativo de responsabilização. No contexto da polêmica envolvendo acordos de cooperação, temos fortes críticas à atuação da AGU, não é? Da CGU, e aqui a gente tem um papel importante da AGU, que vai atuar como órgão consultivo, e ela emite os pareceres prévios desses processos administrativos de responsabilização. Pareceres que são obrigatórios, mas não são vinculantes. Então, a autoridade maior pode vir a discordar, né? A autoridade desses pareceres. É uma condição de mero assessoramento. A pena, né, pela responsabilização administrativa, ela deve ser proporcional ao fato praticado. Por esse objetivo, o artigo 7º ele traz um gradiente, como eu vou chamar, de fatores que o administrador vai ter que considerar ao aplicar a sanção administrativa. Né? Essas sanções, a multa e a publicação, podem ser aplicadas em conjunto ou isoladamente, tudo a depender dessa valoração que será feita no artigo 7º, que muito parece com o artigo 59 do Código Penal, para os colegas aí que são familiarizados com o direito penal, onde a gente faz lá a combinação, o gradiente da pena base, né, da sanção criminal. Eu quero chamar muita atenção a um ponto específico do artigo 7º, e eu peço que a gente grave, que eu vou precisar desse tema lá na frente, que é o inciso 8. Eu vou ter o cuidado de ler aqui, que é a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentiva a denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação e mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8º do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Ou seja, esse ponto eu vou querer resgatar com vocês lá na frente quando eu falar da leniência. E aqui é onde o ponto da minha exposição toca com o brilhante currículo da doutora Anne, que fala dos programas de compliance e conformidade. Então, a Lei 12.846, ela define o procedimento administrativo de aplicação da sanção. E subsidiariamente a gente usa a 9784 nela também. Cada autoridade máxima dos órgãos pode instaurar o que vem a ser chamado de par. E isso é uma competência delegável. Tá? No judiciário, essa autoridade é o presidente supremo, hoje o ministro Toffoli, no legislativo, o presidente do Congresso, no executivo, o presidente da República. E aqui vamos ver, no contexto do acordo de cooperação, um órgão que foi muito falado pela imprensa e tem um grande papel na lei anticorrupção, que é a CGU, Controladoria Geral da União. Ela tem a competência concorrente para instaurar o par no âmbito federal. E ela pode, inclusive, avocar processos administrativos que estejam ocorrendo em outros setores do Poder Executivo Federal. E é uma avocação diferente da tradicional do direito administrativo, porque normalmente no direito administrativo, para avocar, nós precisamos de relação hierárquica. Essa avocação da lei anticorrupção é diferente. Ela não depende de subordinação hierárquica para ocorrer. A CGU pode avocar processos de órgão sem vinculação hierárquica com ela. Nós vamos ver ao longo da exposição que a CGU é um órgão que detém grandes poderes no contexto da lei anticorrupção. E ela vai atuar não só na responsabilização por lesão à administração nacional. As lesões à administração pública estrangeira também serão alvo de repressão e apuração pela CGU. A instauração desse procedimento ele ocorre de forma provocada ou de ofício por conta do princípio da autotutela. E aí a gente tem regras sobre duração do processo, prazo de instrução, prazo de julgamento. Não vou perder o tempo nosso aqui com esses detalhes que não são importantes. Minha intenção com essa revisão é que a gente chegue no ponto da leniência falando uma linguagem comum.
Existe possibilidade de desconsideração também da pessoa jurídica nos processos administrativos, tá? Isso está previsto no artigo 14. E aqui a gente vai tangenciar num ponto que vamos também aprofundar mais à frente, de um grande incômodo no pessoal do Ministério Público. A lei ela é bem específica no artigo 15 e diz que o Ministério Público será cientificado para que busque a responsabilização penal de pessoas físicas, né? A turma do MP ela se ressente muito e diz que isso é uma leitura literal equivocada e que eles teriam também legitimidade para buscar apuração administrativa e civil, especialmente civil, tá? Pelas lesões de atos de corrupção envolvendo pessoas jurídicas. Mas, se a gente fosse pegar uma interpretação mais literal da lei, o papel do Ministério Público nesse ponto em que estamos conversando de responsabilização administrativa é realmente, segundo a lei, buscar a responsabilização penal pelos mesmos fatos. Isso está lá previsto no artigo 15. A lei prevê a possibilidade da CGU firmar acordos de leniência. O colaborador ele vai fornecer elementos sobre a autoria do ato ilícito e fornecer também a identidade dos demais envolvidos no ato de corrupção. Isso está previsto no artigo 16, parágrafo 10. Temos 3 requisitos cumulativos para a gente falar de leniência no âmbito da responsabilidade administrativa. E são cumulativos esses requisitos. Primeiro, a primeira pessoa jurídica, segundo a lei, interessada em firmar o acordo é que terá preferência, no caso até uma exclusividade, né, segundo a lei de interpretação literal, para firmar o acordo de colaboração com a CGU. A gente tem um alvo de crítica aqui, logo começo a dizer, da doutrina especializada nesse ponto, porque isso foi uma importação feita do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ou de Proteção à Concorrência, como queira chamar, e isso vem muito da história do SBDC, de apurar a prática de cartel, né? Cartéis, em regra, são, a grosso modo, grupos que visam lesar as regras de direito da concorrência, né? Diminuindo a participação de players no mercado e provocando uma precificação artificial. Em regra, são esquemas ocultos, não é? Então, a questão de prestigiar o primeiro que comparece é porque será o primeiro que lançará à luz a condutas que o Estado muitas vezes não conhece. No caso da lei anticorrupção, isso não faz muito sentido. E eu penso que o grande material de estudo hoje da lei de corrupção é a Operação Lava Jato, né? Lá nós tivemos diversos fatos que provaram que esse requisito está posto no lugar errado. Por quê? Muitas empresas chegaram e nos processos de apuração começaram a lançar luz sobre aspectos da conduta apurada que não estavam sendo vistos na investigação, ou muitas vezes revelavam fatos não conhecidos e que o primeiro colaborador não tinha conhecimento ou não quis revelar. Então, esse primeiro requisito de você barrar, né, que outras empresas que estejam envolvidas na corrupção também possam firmar a leniência, torna o sistema um pouco ineficiente nesse ponto, né, e limita indevidamente as possibilidades que o acordo de leniência nos traz. Então, eu penso que essa questão deve ser vista com parcimônia, com cuidado, e a gente não pode se apegar, para mim, nesse ponto, na interpretação literal. O segundo requisito é cessar o envolvimento com o fato delituoso. Terceiro requisito, cooperar às suas expensas com as investigações até o final, né? É a empresa arcar com os custos de se fazer presente durante a investigação. São requisitos muito comuns no SBDC também, em outros tipos de soluções negociadas no direito sancionador, como na colaboração premiada. Até aqui, nada de muito especial. São benefícios a não aplicação das seguintes penas, né, em caso de leniência. A publicação extraordinária, que nós conversamos minutos atrás, ela não será aplicada. A proibição de receber incentivo fiscal ou creditício também pode ser descartada. Outro benefício é a redução da multa de até 2/3, não é? Ela pode ser retirada ou atenuada. O ressarcimento ao erário, como eu disse, é um ponto, no meu ponto de vista, inegociável. Vamos encontrar vozes na doutrina que discordam, acham que isso pode ser discutido. Penso que não. A lei é muito clara nesse sentido, e eu penso que negociar com a reparação do Estado, o Estado que já foi lesado e já está tendo gastos para investigar, para poder correr atrás do prejuízo que ele sofreu, eu penso que não é adequado. Para mim, fere o princípio da moralidade.
mas enfim, isso é um tema para outro dia. Então, o acordo leniense, enquanto ele está vigente, ele não permite o transcurso de prazos de prescrição. O prazo de prescrição é interrompido e depois volta a correr, né, ao final do acordo. As sanções do artigo 86 a 88 da Lei 866, elas podem ser totalmente isentadas ou atenuadas pelo acordo de leniência, né? Só que a lei anticorrupção ela não cuida desses detalhes. E a gente, ao longo da exposição, vai perceber que a lei anticorrupção, eu gosto de fazer umas analogias culinárias, vocês vão ver isso aí ao longo da minha fala, ela parece um queijo suíço, ela é toda furadinha. A lei anticorrupção ela é cheia de lacunas e respostas não ditas, não dadas pelo legislador, o que provoca polêmicas na análise dela realmente. Rejeitada a proposta, esse conteúdo não faz prejuízo. Rejeitada a proposta de leniência, isso não gera prejuízo para a pessoa jurídica que demonstrou interesse em firmar, né, o acordo de leniência com a administração. Tá bom? Em caso de descumprimento, a pessoa jurídica fica 3 anos proibida de firmar novos acordos. Encerro aqui essas breves palavras sobre a responsabilização administrativa e me direciono agora, peço que direcionemos nossos olhos à responsabilização judicial. Essa responsabilização judicial ela vai ser feita por meio de uma ação. Né? O rito dessa ação é o rito da Lei de Ação Civil Pública, tendo em vista que a Lei Anticorrupção ela não prevê um rito específico. E essa responsabilização é independente da responsabilização administrativa, que foi alvo da nossa conversa no princípio da minha exposição. A lei anticorrupção ela trabalha o tempo todo com a tríade clássica do direito sancionador, esfera civil, administrativa e penal de responsabilização. O legislador não fugiu dessa divisão. Então, a responsabilização civil é independente e ela tem penas específicas. Né? É a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, a suspensão de atividades ou interdição parcial de atividades, e a mais grave, que é a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Essa dissolução vai ter lugar quando a gente tiver uma empresa constituída para habitualmente lesar a administração. Né? É uma empresa com funcionamento anômalo, vamos dizer assim. Então, ela é mais uma blindagem para que pessoas físicas possam lesar a administração por meio dela. E a quarta sanção é a proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais de 1 a 5 anos. O acordo de leniência ele só pode impedir a aplicação da penalidade de proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais. As demais penalidades cíveis não são afastadas. Né? E a gente tem uma legitimidade mais restrita para o ajuizamento dessa ação. No ACP, a gente tem na Lei da Ação Civil Pública diversos legitimados. No caso da Lei de Corrupção, temos apenas 2. A entidade lesada e o Ministério Público. A gente pode ver isso na análise do artigo 19. Tá? Um ponto de discussão que não é muito objeto da nossa conversa, mas eu deixo aqui a provocação para quem quiser dar uma olhada nisso depois. Quanto à legitimidade, a princípio, ela ficaria restrita ao MP e aos entes federativos, União, Estado, Município e Distrito Federal, né? Através dos respectivos órgãos de advocacia. Não se menciona na lei as autarquias e entidades da administração indireta. Como a gente sabe, são entes autônomos, têm alguma autonomia, né, descolada da administração direta, eles têm uma autonomia maior para agir. Alguns vão dizer que eles podem ajuizar essas ações, outros vão dizer que não, que vão ficar sob a tutela da administração direta. Enfim, temos essa polêmica também envolvendo a lei de corrupção. Um ponto bem interessante aqui é que nas ações ajuizadas pelo MP, nós vamos buscar essas sanções que eu acabei de mencionar. Mas, em caso de omissão das autoridades administrativas, no âmbito administrativo, em buscar sancionar a empresa, o MP também, por via do processo judicial, poderá buscar sanções lá do artigo 6º, que nós acabamos de conversar. Isso é uma previsão lá do artigo 20. Então, a gente tem uma lei anticorrupção que, no princípio dela, age com certa desconfiança com a apuração administrativa e coloca no colo do Ministério Público essa função de soldado de reserva. Né? O prazo de prescrição dessas sanções civis são de 5 anos. Tá? O processo administrativo judicial também interrompe esse prazo de prescrição. A formalização da leniência vai suspender o prazo de prescrição dessas sanções e a celebração vai
A formalização da proposta de desculpa vai suspender e a celebração vai interromper a prescrição. Por fim, teremos o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Não é? As empresas punidas serão inseridas nesse cadastro, como se fosse o SPC Serasa da corrupção. Então, eu quis fazer esse panorama rápido da lei anticorrupção, para a gente ter um diálogo comum, um ponto de partida comum. E agora eu vou adentrar propriamente no acordo de leniência. Tá? O acordo de leniência na prática brasileira, ele surge nos anos 2000, por meio da medida provisória 2055, que foi convertida na lei 10.149 de 2000, que incluiu os artigos 35b e c na antiga Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 884/94. Hoje, essa lei foi revogada pela Lei 12.529, que criou o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A lei anticorrupção, ela vem para dar uma apuração mais ampla ao sistema inaugurado do SBDC, que se preocupa basicamente com regras de direito da concorrência, que é um sub-ramo de direito econômico. E ela vem transcender isso e vem buscar dar uma resposta mais intensa aos atos lesivos praticados contra o Estado e por pessoas jurídicas, no caso. Não é? Diferente, a gente tem aí agora eu volto a tocar em um tema que eu tenho certeza que a doutora Anne vai abordar com maestria. O nosso sistema de leniência é um pouco diferente do americano e do britânico, onde a gente tem um sistema de leniência fragmentado no que toca ao aspecto civil, que é o que a gente está conversando aqui, e que pouco cuida da leniência no âmbito criminal. Sequer no âmbito civil, pelo que a gente já conversou aqui do nosso acordo de leniência da lei de corrupção, há perdão de todas as condutas. Né? As sanções aplicadas com base na mencionada lei, elas não afetam o processo de responsabilização e de aplicação de penalidades por improbidade, da lei de licitações, da lei do RDC. Então, a gente começa a ver aqui que a CGU tem um protagonismo no que toca à responsabilidade administrativa, mas a gente tem uma atuação pouco integrada dos diversos órgãos que atuam no âmbito da corrupção, do combate à corrupção. Né? Eu penso que a gente tem que começar a enxergar a coisa de forma mais una, como é feito nos sistemas estrangeiros, e procurar fornecer soluções globais ao colaborador. Soluções essas por meio de documentos únicos que contemplam as diversas esferas de responsabilização. Né? A gente tem um case interessante que envolve a montadora Rolls-Royce inglesa, no âmbito da Lava Jato, onde ela firmou um acordo de leniência nos termos da lei anticorrupção, contemplando as duas esferas de responsabilização civil e administrativa. E a gente já tem um intenso trabalho da Advocacia Geral da União, no âmbito doutrinário, criticando fortemente isso. Dizendo que o acordo é legítimo, que o acordo não é válido, justamente por ter subtraído atribuições da CGU. Então, notem, a gente tem um sistema fragmentário de combate à corrupção, um sistema de camadas superpostas, onde os órgãos de controle não conversam, ao contrário, se degladiam. E isso gera uma insegurança jurídica absurda para o colaborador. E gera um desestímulo à colaboração. Porque sem essa coordenação, o que é que a gente vai ver? Um colaborador reticente de colaborar, porque ele não sabe bem o que é que vai acontecer. E a partir do momento que ele expõe os fatos, que ele joga a luz sobre o que era oculto, não tem, é o que na aviação se chama de ponto sem retorno. Né? Quando o avião decola, está prestes a decolar, dali não volta mais, não vai para cima, é uma tragédia. E é justamente isso que o colaborador no Brasil enfrenta. Tá? Então, nesse ponto, eu queria destacar a finalidade do acordo de leniência na lei anticorrupção. Numa leitura apressada, a gente pode pensar que o objetivo do acordo é gerar condenação. E quando a gente olha os colegas que não estão acostumados a viver no sistema e olha a demanda da imprensa, parece isso. A colaboração ela deve resultar em condenação, mas não é bem assim. A grande ideia do acordo de leniência são basicamente duas.
Primeiro, robustecer a atividade probatória do processo, seja ele administrativo, seja ele civil. Tá? Se busca robustecer a atividade probatória e conferir um processo com maior efetividade. O colaborador ele vai assumir todos os custos financeiros de se fazer presente nos processos e de contribuir. Ele, porém, ele não assume a obrigação de resultado. Não é? O processo vai seguir na instrução e não necessariamente pode haver uma colaboração efetiva que resulte em não condenação. E ele terá direito aos benefícios do acordo mesmo assim. Eu sei que para muitos pode ser chocante, mas é a vida como ela é mesmo. Tá? E a gente vê isso também no âmbito da Lava Jato, vários questionamentos, mas no âmbito criminal. Por que o fulano continua tendo a pena atenuada, está com a tornozeleira, está em casa, e no processo que ele colaborou, os réus foram absolvidos? Eu enfrentei e agora assim, eu vou ao longo da minha exposição tentando mostrar para vocês minhas preocupações práticas quanto ao tema e também passar um pouco da experiência que eu enfrentei na minha atuação profissional quando atuei com a improbidade. Né? Um advogado brilhante, quando eu analisava lá se homologaria a colaboração premiada do crime no civil, ele levantou um argumento que me chamou muita atenção, que foi a incompatibilidade do princípio da moralidade com a homologação de acordos desse tipo no âmbito civil. No âmbito criminal, a gente tem essa discussão, né? Se é ético você firmar uma colaboração premiada, tem autores que dizem que não é ético, que seria uma traição. Enfim, a gente tem toda uma discussão aí. O Dr. Richard é uma autoridade do direito criminal, provavelmente vai poder falar disso melhor do que eu. Mas, quando eu tive que enfrentar esse tema, eu parti de uma premissa. Ele dizia lá, olha, acordos de não persecução, colaboração, acordos de leniência nesse âmbito são imorais. Né? O Estado está premiando pessoas que lesaram a administração. Isso não é possível. Ou todos são punidos ou ninguém é punido. Era mais ou menos essa lógica. Ele expunha isso de maneira brilhante. Com o objetivo de contornar isso, existe doutrina que deixa muito claro que esses acordos se justificam por uma razão. O Estado ele não teria condições de punir essas pessoas sem a ajuda do colaborador. Então, é nesse ponto que ela vai se harmonizar, a leniência vai se harmonizar com a moralidade. Né? Nessa possibilidade de intensificação da atividade instrutória. E, no meu ponto de vista, duas condições básicas devem ser observadas. O Estado ele não pode dispor de meios de realizar a instrução de modo satisfatório sem a colaboração, sem a leniência. E o infrator que busca a leniência, ele deve entregar provas robustas, capazes de efetivamente contribuírem para a instrução do processo. Na falta dessas condições, aí sim eu enxergo uma incompatibilidade entre o princípio da moralidade e a leniência ou a colaboração premiada, como queiram chamar. E, para mim, no âmbito administrativo, aqui a gente tem um claro desvio de finalidade. E eu já me deparei com um caso desse. Né? Era um caso onde um cidadão respondia sozinho a um processo de improbidade nesse contexto dessa operação. Ele, em um dos processos, era o único réu. E o Ministério Público propôs, e o Ministério Público fizeram um acordo onde ele era processado por ilícito doloso. A instrução já estava praticamente no final do âmbito judicial. Eles fizeram um acordo para ele confessar um ilícito culposo e ele não entregou uma prova sequer para contribuir na instrução processual. Então, longe de ser uma elucubração mental, um devaneio acadêmico, eu deixo claro, isso é que acontece. Eu vi acontecer. E acontece com outros colegas com quem eu conversei. Então, é importante a gente ter isso muito palpável, muito claro na nossa frente. Um acordo que não atenda a essas duas condições, ele é um acordo, do ponto de vista jurídico, violador da moralidade, é um claro atentado ao desvio de finalidade do ato administrativo. Então, vamos falar aqui dos benefícios do programa de leniência por ato de corrupção. Eles estão previstos lá no artigo 16 da Lei Anticorrupção. Cumprido o acordo, grosso modo, haverão três tipos de benefícios. Administrativos, civis e penais. Isso do âmbito geral, não estou falando da lei de corrupção, mas os programas de leniência de forma geral, eles pensam nessa tríade, né? Benefícios administrativos, civis e criminais.
O cumprimento da leniência na lei anticorrupção, ele vai gerar vantagens administrativas e civis à pessoa jurídica, né? Em termos formais, o cumprimento vai gerar, primeiro, a exclusão do Cadastro Nacional de Empresas Punidas, né, do que eu brinquei, o SPC Serasa da corrupção. Não tem efeitos penais, né? Obviamente, aqui não, a gente não está diante de um caso de responsabilização criminal da pessoa jurídica, mas eu digo efeitos penais para as pessoas físicas que agem tornando matéria à vontade desse ente ideal. E a gente também não vai ter efeitos, vai ter poucos efeitos civis para a pessoa jurídica e nenhum efeito civil para a pessoa física. Tá? A lei anticorrupção, ela prevê basicamente que o beneficiário da leniência vai ter a redução, né, de 2/3 da multa e imunidade na sanção de publicação. Nessa imunidade da sanção de publicação, é importante deixar claro, o colaborador ele não pode ser condenado e ser mencionado na publicação que os coautores irão fazer. Porque o objetivo aqui é preservar o colaborador dos efeitos deletérios que a exposição do seu ato corrupto terá no meio social. Claramente, uma empresa que divulga ter se envolvido com a corrupção vai ter um sério prejuízo à sua honra objetiva no seio social. Né? Então, as publicações impostas a outros condenados não devem conter o nome do colaborador e ele também não deve arcar com os custos dessa publicação. Quanto à multa, alguns aspectos são criticados, né, pela doutrina. Primeiro, a grande margem que existe variação da multa sem critérios objetivos para fixação de valores. Os tributos também não serão excluídos, né, em relação aos usados para praticar. A tributação será normal. Então, outro ponto alvo de crítica é que não existe distinção do percentual da multa para os colaboradores que revelam condutas inéditas ou para aqueles colaboradores que simplesmente esperam o processo administrativo começar a correr para aí sim resolver colaborar. Então, o SBDC faz essa distinção, a doutrina que explora o tema critica muito isso, porque isso é feito no âmbito de outras camadas do sistema de combate à corrupção e fora do Brasil também existe essa distinção entre o colaborador que fornece informações de uma conduta não apurada para o colaborador que já fornece informações de uma conduta que tem a apuração iniciada. O nosso sistema trata essas pessoas de maneira totalmente idêntica. Isso faz surgir na mente do colaborador um verdadeiro pagar para ver, né? Vira um jogo de aposta. A pessoa jurídica ela acaba esperando um pouco, vendo o que é que o par vai trazer de possíveis prejuízos para ela, e para aí sim ela vê o que é que vale a pena, se colaborar ou não. Isso aí realmente é um ponto de alvo de muita crítica. E outro ponto que é alvo de crítica intensa é a falta de garantia na lei anticorrupção de que o colaborador receberá uma sanção pecuniária menor do que a dos outros infratores. Isso também não é claro na lei anticorrupção. Pela redação literal da lei não há essa distinção, o que geraria um cenário totalmente esquisito de um colaborador acabar recebendo uma punição pecuniária igual ou maior do que a dos infratores que não colaboraram. Né? É o benefício da menor multa, como a doutrina costuma chamar. Essa previsão existe no SBDC, no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E aqui eu leio o artigo 86, parágrafo 5º. A pena sobre a qual incidirá o fator redutor não será superior à menor das penas aplicadas aos demais coautores da infração. Então, vocês notam como o SBDC é cuidadoso nesse ponto. E a lei anticorrupção é excelente nesse assunto. Então, seria um beco sem saída para o colaborador? Eu penso que não. Em respeito ao benefício da menor pena, e a gente pode extrair isso para o âmbito do sistema anticorrupção, para o âmbito da lei anticorrupção, através do princípio da moralidade administrativa, da própria lógica que rege os programas de leniência e da boa-fé. Né? E penso também que do microsistema de combate à corrupção. Eu penso que a lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência deve ser aplicada para suprir essas lacunas. Não houvesse essa garantia, poucas razões sobrariam para o colaborador cooperar com o Estado. Né? E eu penso que a falta de previsão legal não pode ser um obstáculo para isso.
o colaborador pode muito bem pedir que isso seja inserido como cláusula no seu acordo. Agora, volto a repetir. E esse é o ponto de maior crítica da doutrina no assunto, é a insegurança que isso gera, porque a gente tem uma variabilidade de conduta, né? Ora, uns vão questionar, dizendo que a interpretação literal da lei não conduz ao resultado que eu estou dando, que isso seria possível no sistema brasileiro de defesa da concorrência, não seria possível aqui. E outros vão dizer que não, como eu, que isso é possível de se extrair de princípios, não é? Da própria lógica do microsistema, mas em âmbito de colaboração não é ideal a gente ficar nesse âmbito de incerteza, vamos dizer assim. No tocante a punições civis, a gente tem a imunidade a sanção de proibição de receber incentivos e benefícios fiscais pelo prazo de 1 a 5 anos. Né? As sanções civis são 4, como eu já acabei de dizer há uns minutos atrás, e abarcam desde a suspensão da atividade empresarial até a dissolução da pessoa jurídica. Nesse contexto, a interpretação literal da lei vai deixar claro que, mesmo que a leniência seja adequadamente cumprida, isso não imuniza o colaborador de ser alvo dessas sanções que são drásticas. Né? Você pode, por exemplo, aniquilar uma atividade empresarial por completo no processo civil da lei de corrupção de um colaborador que cumpriu o programa. Então, a pergunta que fica é: qual é a vantagem desse cidadão colaborar com o Estado? E aí você tem vozes na doutrina que pensam numa resposta para essa pergunta, propondo uma interpretação teleológica, né? Uma interpretação de estilo lógico, e vão dizer que a leniência abarca a pena de dissolução e também a proibição de receber incentivo. Né? Eu penso que essa interpretação ela é razoável, não é, mas ela não foi prevista pelo legislador. E aí a gente começa uma coisa que me causa muito receio, de um malabarismo hermenêutico para a gente tentar extrair da lei algo que ela não diz. O legislador ele optou, e ele foi claro, ele optou por um sistema dual de responsabilização, com todos os elogios e críticas que isso merece. Mas a gente tem uma opção clara. Então, não cabe, penso eu, com respeito a quem decidir o contrário, a gente fazer uma extensão, um elastecimento, para abarcar a sanção, por exemplo, de extinção da pessoa jurídica. Para mim, quem adota essa lógica, primeiro está ferindo uma função do Poder Legislativo, que no nosso sistema é a função básica de inovar na ordem jurídica, e está usurpando também uma atribuição do MP, porque o MP é um dos titulares da ação civil nesse caso. Não é? Claro que, num contexto que a gente discute a existência de um microsistema, penso que isso é possível de ser resolvido por meio de outros instrumentos previstos no sistema. O que eu quero dizer é que o simples acordo de leniência previsto na lei anticorrupção, o acordo que foi pensado para atacar a questão da responsabilidade administrativa, esse modelo típico não é adequado para resolver o problema da extinção da PJ. Então, vamos tentar resumir o que eu disse até agora e expor as falhas do sistema de corrupção na minha visão. A lei de corrupção ela ignora a presença da pessoa física. Né? Eu não quero aqui trazer as discussões que a gente tem no direito civil clássico, das teorias que discutem a existência da pessoa jurídica, como ela age, como ela se move no mundo dos fatos. Mas é inevitável resgatar Pontes de Miranda nesse ponto, quando ele diz que a pessoa física ela apresenta a pessoa jurídica no mundo dos fatos. E a lei de corrupção parece fechar os olhos a essa realidade e cuidar da pessoa jurídica como se ela fosse um ente que existe do nada e se move como um ente físico. E não é bem assim. Né? Isso acaba tornando o programa de leniência dela menos atrativo. Porque vamos pensar na lógica do administrador de empresa que praticou um ato de corrupção. Ele vai ter muita resistência em firmar um acordo de leniência nos moldes tradicionais. Pois não, desembargador Fábio? Tenho 5 minutos? Nossa, tá. Eu vou tentar adiantar. Então, temos essa falha, não é? Temos aqui a falha da questão das sanções, as imunizações das sanções, porque não abarca o âmbito civil penal,
Temos aqui um sistema de benefícios que não é muito completo, e temos a questão da multa que eu coloquei, né, que não é muito adequadamente tratada na lei de corrupção. Vamos mergulhar aqui no acordo de cooperação técnica do ministro Dias Toffoli. Antes que o CNJ resolva me punir, eu quero deixar claro que as críticas que eu vou fazer não são direcionadas ao ministro, nem às autoridades que fizeram o acordo. A gente está aqui discutindo o tema academicamente, tá? E é nisso que eu vou me focar. Sei que as intenções certamente foram nobres e eu acredito nisso, que quem agiu da melhor forma e com os melhores motivos. Então, minhas críticas aqui não são direcionadas ao caráter de ninguém. Vamos abordar especificamente o primeiro princípio e o sétimo princípio, tá? Da colaboração. Eu vou ter que ler aqui para vocês não terem que consultar o documento. O primeiro princípio, ele fala da colaboração, lealdade, boa-fé objetiva e proteção da confiança entre o Estado e a pessoa jurídica colaboradora, buscando a um só tempo a completa cessação do comportamento ilícito pretérito e a readequação das práticas empresariais para o futuro, especialmente por meio de programas de integridade. O sétimo princípio traz algo bem parecido. Aqui eu até penso que a gente tem uma ótima intenção, mas é uma intenção que não é nova. O decreto 842 de 2015, que regulamenta a lei de corrupção, ele já traz a imposição da leniência como uma condição, a imposição de firmar programas de compliance e conformidade como uma condição para a leniência da lei anticorrupção. Só que a lei não fala desse assunto, ela não traz essa condição. O programa de compliance, a sua existência, ele nada mais é do que um gradiente, um dos fatores que será considerado para dosar a pena lá na responsabilidade administrativa. Ele não é condição para firmar a leniência. Então, eu penso que, assim, impor um requisito que não é previsto em lei como condição para a leniência, por meio de um decreto ou por meio de um acordo de cooperação técnica, por melhores que sejam as intenções, eu tenho consciência que impor um acordo de compliance, né, um programa de compliance na empresa é algo muito benéfico, mas a forma é o que me preocupa, porque a forma não foi adequada. Se o legislador quisesse, ele teria criado esse requisito e ele não criou. Tá? O 15º princípio, ele traz a possibilidade de compensação de sanções. Então, dá a entender que as sanções alvos de um acordo de leniência na lei de corrupção serão aptas, por exemplo, a contemplar responsabilização civil por atos diversos, como atos de improbidade. Para mim, aqui a gente tem um ponto em que as atribuições do MPF e do MPS são claramente invadidas pelo acordo de cooperação técnica. Com o objetivo de dar um protagonismo à AGU, penso que os acordantes aqui invadiram atribuições que não eram desse órgão de representação judicial da União. E eu acho que essa confusão ela acontece muito por uma pouca exploração do microsistema de combate à corrupção. Nesse ponto, eu acho importante a gente deixar claro duas coisas. Eu gosto de ver o microsistema de combate à corrupção como um sistema com dois pilares. O primeiro deles é o CPC. E aqui eu digo o CPC não como um código de processo, um código de ritos, mas um código de teoria geral do processo. Quando a gente pensa no CPC como um código de teoria geral do processo, a gente vê que o artigo 190, que fala dos acordos em matéria processual, ele pode ser uma ferramenta fantástica para a leniência e para as outras soluções consensuais de conflito, né, no âmbito da corrupção. Dá, por exemplo, para você renunciar à impermeabilidade de bens por meio desses acordos, renunciar a aspectos do contraditório, renunciar antecipadamente a recursos, isso abrevia a marcha processual. Né? Eu penso que o grande problema aqui, e isso eu não vi ser discutido na doutrina ainda, foi uma reflexão que eu fiz com base no que eu já vivi, é que caso o PGR se vincule a esse acordo, o que a gente vai ter é o seguinte: esse acordo ele deixa claro que no quarto princípio e também na terceira ação sistêmica, que as provas adquiridas por meio do acordo de leniência com a CGU e a AGU
caso elas forem ser alvo de utilização por parte do MP e de outros órgãos que trabalham no sistema de combate à corrupção, elas não podem ser usadas de maneira diversa daquela prevista no acordo. Então, por exemplo, se o MP quiser fazer uso dessa prova compartilhada e ele tiver uma interpretação diferente daquela que foi firmada pela AGU e CGU, qual é o meu receio? É que esse acordo de leniência seja visto como um acordo atípico em matéria de processo. E a gente tem vozes autorizadas na doutrina que falam, por exemplo, da possibilidade de acordos atípicos sobre matéria processual para tornar ilícita uma prova que seria lícita segundo as regras ordinárias de processo. Então, caso o PGR se vincule a esse documento com a justificativa de que ele é uma das autoridades de maior hierarquia administrativa no âmbito do Ministério Público, eu vejo uma grave violação ao princípio da autonomia funcional, da independência funcional dos membros do MP. Porque, com certeza, os advogados vão arguir isso. Dizer que houve um acordo atípico sobre matéria de processo que tornou essa prova ilícita. Ou seja, o uso dessa prova com outro viés ilícito. Tá? Deixa eu me encaminhar aqui para o final. Nesse ponto, a nota técnica 2 de 2020 do MP, ela traz importantes críticas, né? Mas um ponto que eu ouso discordar também da nota do MP, ela dá a entender que o MP é legitimado para firmar o acordo de leniência típico da lei anticorrupção, e isso, para mim, não é verdade. O MP ele pode fazer outros tipos de acordo, mas o acordo típico da lei anticorrupção ele não pode fazer. Por mais que os procuradores tenham feito toda uma extensão de princípios e etc. para tentar justificar isso, penso eu que não é o caso. Tá? E aqui, para eu não estourar meu tempo, penso que esse ponto e uma crítica que existe também ao princípio, deixa eu achar aqui, deixa separado para ler para vocês. Não, essas críticas são as que eu destaco. E eu queria sugerir aqui um ponto que eu acho que é deveras importante. Também não vi muita discussão sobre isso ainda. O artigo 17 da Lei de Improbidade, ele prevê o acordo de não persecução civil. E o que é que diz o atual artigo 17 da Lei de Improbidade? Ele é bem claro. Ele diz que as ações o parágrafo 1º, as ações de que trata este artigo admitem celebração de acordo de não persecução nos termos dessa lei. Só que o presidente vetou todas as condicionantes para o acordo de improbidade que existiam e foram introduzidos pelo pacote anticrime. Então, eu penso que o acordo de não persecução, o acordo de leniência da lei anticorrupção, ele ganha um novo contorno diante do pacote anticrime que poucas pessoas estão pensando. O fato de o presidente ter vetado esse acordo, as condicionantes do acordo de improbidade, né, permite que o Ministério Público, por exemplo, firme qualquer tipo de acordo no contexto da improbidade administrativa. Eu penso que não. Se eu estou defendendo que existe um microsistema de combate à corrupção e que ele é formado por um conjunto de normas, para mim, o Código de Processo Civil como o Código de Teoria Geral do Processo, a Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o outro grande pilar desse microsistema, ao falar sobre a disposição do direito material. Porque não se enganem, né? A gente está diante de um contrato. E nesse contrato você vai ter temas de processo discutidos ali, mas um grande tema, o tema central, é a disposição do direito material, que é a sanção aplicável ao ato de corrupção. Então, eu penso que o acordo de leniência da lei anticorrupção, inserido junto com o acordo de não persecução civil da lei de improbidade, todos dois dentro do contexto do microsistema, o acordo de leniência ele vai trazer as condicionantes que tornam possível firmar o acordo de não persecução civil lá na improbidade. E de onde eu estou tirando isso? É da minha cabeça? Não. Eu tiro isso aqui de uma lição que o professor Fred G traz, e eu peço licença só para ler isso, aí eu vou encerrar, desembargador. O professor Fred, ele, quando fala da colaboração premiada aplicável ao âmbito civil, ele faz uma consideração fantástica. Eu digo que isso aqui é digital do gênio.
abre aspas, o espaço do autorregramento da vontade é aquele deixado pelo sistema jurídico, que confere aos sujeitos o poder de escolha, em menor ou maior medida, das categorias eficaciais no que for possível, sempre dentro dos limites estabelecidos pelo sistema. Em nenhum âmbito do direito pode-se falar em autorregramento sem limites. Aqui é o ponto, autorregramento sem limites. Ao contrário, o autorregramento pressupõe espaço atribuído e limitado pelo sistema. Penso eu que com o pacote anticrime, o acordo de leniência da lei anticorrupção é esse limite. Limite imposto pelo microsistema de combate à corrupção. Ao arbítrio de se achar que os vetos presidenciais do artigo 17 da lei de improbidade liberaram o acordou geral, como eu gosto de chamar. Vale tudo, pode-se falar sobre tudo, fazer um acordo sobre tudo na improbidade, o que não é verdade. Bom, eram essas as minhas considerações. Eu acho que estourei meu tempo, peço desculpa aí ao desembargador Fábio e fico à disposição dos colegas para maiores discussões. Com certeza, doutor André, nós ficaríamos aqui por muito tempo a ouvi-lo. E eu até já lhe sugeriria retornar para fazer talvez uma segunda parte dessa exposição. Sei que esse tema é muito vasto, esse tema abrange muitas questões que nós não teríamos tempo neste encontro, que é um pouco reduzido, para tratar desses assuntos. Então, havendo uma concordância de sua parte, voltaremos a conversar sobre isso. O doutor Richard tem uma aula daqui a pouquinho, isso se não já passou do seu horário, não é? Então, ele me pediu, e eu peço a você também, Anne, para que nós ouçamos agora, em segundo lugar, porque depois ele precisará retirar-se. Eu acredito que ainda persiste isso, mas fique à vontade. Se não houver mais o compromisso, nós teremos prazer em tê-lo conosco. Eu, geralmente, não tenho pressa, mas eu sei que a gente tem compromissos e compromissos devem ser respeitados. De modo que, imediatamente, eu passo a palavra ao senhor, doutor Richard, para suas considerações. Governador, primeiro agradeço imensamente o convite de estar aqui. Está brilhante a exposição do colega André. Infelizmente, eu tenho essa aula às 6 horas, já passou até um pouco do tempo. O computador está aberto aqui com a turma me olhando. E eu vou perder a fala da doutora Anne, mas eu sei que nosso webinar fica gravado e eu com certeza vou ver depois. Eu queria só quebrar um pouco o protocolo, se fosse possível, abrir o áudio do doutor André e da doutora Anne, do senhor também, até para ouvi-los, que analisando essas questões em relação à leniência, né, o que me parece é que a gente fez um grande avanço na legislativo e assim é uma lei que traz muitos benefícios, mas ela está incompleta ainda, ela precisa amadurecer muito. Não ela só, mas dentro de todo o sistema jurídico, né? De repente, não sei se a gente consegue integrar tudo ou seria o caso de fazer uma nova lei, né? Vendo todas as possibilidades, todas as situações. O que me chama mais atenção em relação à leniência é como ela visa a pessoa jurídica e traz benefícios civis e administrativos, né? A pessoa jurídica ela não se manifesta por si só, ela depende de alguém. E, obviamente, né, não é o assessorista. É alguém que tenha poder de decisão, e algum destaque dentro dessa empresa. E aí, o que me parece o maior obstáculo, né, nesses casos é você desassociar a leniência com a colaboração. É um grande obstáculo, né? Porque assim, você precisa de alguém que tenha um poder de decisão, né, dentro da administração para dar o primeiro passo. E a pessoa, obviamente, ela não vai querer se manifestar se ela não tiver algum tipo de garantia, né, com a colaboração. E aí vem a outra questão que parece que, recentemente, partindo do STF, do ministro Dias Toffoli, com o objetivo de evitar brigas e polêmicas e disputas e vaidades, né, passou a focar o acordo de leniência com a Controladoria Geral da União
e a Advocacia Geral, se eu estou enganado, né? Excluindo o Ministério Público, ou dando menos valor à questão do Ministério Público dentro da leniência. E aí eu vejo outro problema, justamente nessa linha de você costurar a leniência com a colaboração. Tá? É fundamental a participação do Ministério Público, até para dar alguma garantia. Né? Eu queria que os colegas só falassem alguma coisa sobre isso, que eu acho que é um ponto tão importante. E assim, a gente acaba discutindo tantas outras coisas dentro da leniência, e não isso que, para mim, é o maior obstáculo para a aplicação da lei, para tornar os seus objetivos concretos. Eu vou até abrir mão de mais 5 minutos de aula aqui, só para ouvir a opinião dos colegas. Se me permite, eu faço uma incursão bem rápida, doutor Richard. Foi justamente essa minha preocupação quando eu atuei na Operação Eclésia. Eu tinha uma colaboração premiada no âmbito criminal e eu não tinha uma saída para fazer ela valer no âmbito civil. Ocorreu a esdrúxula situação de eu condenar o colaborador num dos primeiros processos onde a homologação não foi pedida. Então, ele recebeu benefícios altíssimos, bem elevados no crime, e eu condenei com penas menores na improbidade. Pensando nisso, eu recorri ao microsistema, quando eles pediram a homologação, e eu homologuei em totum o acordo de colaboração premiada que foi feito no âmbito criminal, para que ele produzisse os mesmos efeitos na improbidade, claro, com as adaptações necessárias. Em um, a gente está falando de cerceamento de liberdade, e outros, sanções civis. Então, eu encontrei no microsistema de combate à corrupção essa saída que eu precisava. E, basicamente, me socorri da lógica do microsistema, utilizando a Lei de Defesa da Concorrência e a Lei Anticorrupção para fazer esse trabalho. Na verdade, se deu aquela costurada, né, para fazer as coisas funcionarem. Né? O que eu falo é que a legislação precisa ser mais clara, né, para achar soluções que não dependam da interpretação e da boa vontade, do bom senso de quem está aplicando a lei. Doutora Anne, alguma consideração? Só para ouvir sua voz. Doutor Richard, tudo bem? Grande prazer. Tudo bem? Não, concordo. Assim, esse é um ponto assim, que traz uma enorme assim, insegurança, na verdade, né, no nosso sistema. Eu até, no meu ponto, na minha fala, é uma das coisas que eu venho trazendo, justamente quais são os próximos, assim, nos Estados Unidos, as responsabilizações, como estão sendo vistas, né, pelo DOJ, né, Department of Justice lá, seria justamente o que eles estão buscando hoje como foco é a responsabilização da pessoa física. Tá? Acho que vocês dois tocaram num ponto, né, de que a empresa ela não funciona sozinha, né, ela tem pessoa física por trás, e que hoje o que está se buscando mais, né, inclusive dando o declination, né, que é não aplicar nenhuma sanção para as empresas, né, para aquelas que colaboram intensamente, mas elas têm a obrigação também de fazer uma investigação interna forte e trazer, de fato, quem é responsável, né? Qual a pessoa física é responsável pelo aquele ato ilícito dentro da empresa. Hoje, isso veio já do Yates Memo, né? Do Yates Memo em 2015, mais ou menos, já vem com essa tendência de que tem que se responsabilizar de saber quem é a pessoa física que está por trás desse ato. Né? E se a empresa ela realmente fizer uma boa investigação interna e ela consiga, com essa investigação interna, detectar quem foram as pessoas físicas, né, causadoras desse ato ilícito, desse ato de corrupção, ela deve trazer isso. Então, ela tem que apontar. Hoje, qualquer tipo de acordo com as autoridades americanas, eles vão perguntar, mas quem é o responsável por esse ato? E cada vez mais, então, se a tendência é cada vez mais premiar a empresa, aquela que colabora, e responsabilizar a pessoa física. Né? Muito bem. Bom, muito obrigado, meus amigos. Desembargador, novamente, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Estou à disposição para qualquer outra participação com os colegas, aí, com o André e com a Anne. Tá? E fico por aqui dando boa noite para todos. Eu agradeço, doutor Richard. Peço desculpas aí por termos sacrificado, de certa forma, a sua aula. Gostaríamos de ter a sua participação, com certeza, mais intensa, mas reconhecemos a necessidade da sua
ausência, tá certo? E com certeza lembraremos do eminente colega em outras oportunidades. Tenha uma boa noite, uma boa aula e uma boa semana. Obrigado. Tudo Boa noite, bom. boa semana para todos. Boa noite. Obrigado. Boa semana. Doutora Anne, então agora é a sua vez, né? Ouvimos o doutor André Gonçalves, ouvimos uma breve intervenção do nosso colega Richard Ferclow e agora queremos ouvir a doutora Anne Caroline Prudêncio, por gentileza. Desembargador, primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite, né, do IMB, feito pelo senhor, né, presidente, com quem eu já tive a honra, né, de dividir o painel exatamente sobre a lei anticorrupção, o tema lá em Santa Catarina, juntamente com o saudoso, né, desembargador Capanema. Tenho também um enorme respeito aí pelo IMB, sempre acompanho os trabalhos, até mesmo, né, o senhor já mencionou, como meu pai, Carlos Prudêncio, né, presidente da Seccional de Santa Catarina. E agradeço, doutor André. Nossa, assim, foi brilhante a exposição, adorei, foi realmente uma aula, que aprendi muito sempre, nós trocamos já algumas ideias, né, antes. E o doutor Richard, né, também, que agora acabou de sair pela exposição, intervenção do Rio de Janeiro, né? Bom, eu vou fazer então breves comentários, meus 10 minutos aqui de tempo, para tentar honrar aí o time. Eu concordo, né, com a exposição aí tanto do Dr. André quanto do Dr. Richard, quando falaram que o Brasil ele já fez grandes avanços, né, com relação aos acordos de leniência, mas a gente tem muito a ser melhorado, tá? O Dr. André discorreu aí sobre o acordo de cooperação técnica, assinado agora dia 6 de agosto. Ele é um documento super interessante, que já traz outros avanços e que não estavam contemplados, né, na própria lei anticorrupção e nem na sua regulamentação. Tá? Aí vamos lá, né? Justamente eu vou pegar aí o gancho do princípio, do 7º princípio, que justamente fala da obrigação de programa de integridade, né, de colaboração. Se eu me permite, doutora André, vou dar uma discordada nesse ponto, que na minha visão, mas como advogado, claro, porque nós estamos com visões diferentes e complementares, né? Na minha visão, como advogado, eu entendo que esse acordo, ele complementou algo que não tinha na própria lei. E se nós fôssemos esperar uma nova lei ou um novo avanço aí, né, no legislativo, para obrigar as pessoas jurídicas a terem um programa de compliance para fazer um acordo, não sairia tão cedo. E, na verdade, essa já é uma tendência, não só aqui do Brasil, uma tendência que já vem dos Estados Unidos, das autoridades americanas, das autoridades inglesas, mas principalmente as americanas, de onde a gente copia, né, basicamente, vem de lá, né, todo esse arcabouço, de que a empresa ela tem que implementar instrumentos de integridade, ela tem que comprovar que ela está fazendo alguma coisa para que cesse e para que ela não faça mais, para que ela não repita mais esse ato de corrupção. Então, assim, eu entendo que seria basicamente inviável fazer um acordo com a empresa, o que eu já achava como falha, né, na própria regulamentação da lei anticorrupção e na própria lei anticorrupção, com relação ao acordo de leniência, porque no meu entendimento não faria sentido fazer um acordo de leniência, mas não obrigar a empresa a implementar um programa de integridade, né? Não implementar pelo menos as diretrizes básicas que tem que ter para que ela consiga então detectar fraudes e remediar fraudes, até mesmo para que ela não continue a fazer e demonstre a sua boa-fé, né? Demonstre que ela esteja fazendo alguma coisa. Eu acredito que na época da lei anticorrupção, principalmente porque ela foi aprovada ali em 2013, entrou em vigor em 2014, a regulamentação em 2015, eu entendo que o Brasil ainda não estava numa maturidade, não tinha uma maturidade suficiente para acordos de leniência, e muito menos no âmbito de corrupção, sobre matéria de corrupção, né, empresarial. O senhor tocou num ponto muito interessante, né, que, por exemplo, a parte de ser a primeira pessoa, né, a delatar, que isso
foi realmente distorcido, veio do concorrencial, e aí já demonstra a falta de maturidade na época, né, ao fazer a lei, né? Então, eu entendo que na época o legislador, ele ainda não tinha esse entendimento que se tem hoje, e até porque eu trouxe aqui trazendo aqui eu gostei muito também e concordo, né, com a parte de que qual é a ideia, né, do acordo de leniência, realmente não é penalizar a empresa, né, não é trazer uma penalidade, mas sim também, além de levantar provas, fazer com que a empresa ela cesse de fazer aquele ato ilícito, né, de que ela não continue a fazer e que ela promova a ética, né? Mais ainda, que ela não apenas cesse, mas que ela promova. Então, se uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui como a Petrobras, né? Se uma empresa que nem a Petrobras, ela, além de cessar, ela também implementa um programa de integridade, ela consegue mudar um grande universo, porque ela tem não sei quantos mil fornecedores. Então, com o programa de integridade, ela também obriga que seus fornecedores tenham um programa de integridade e assim vai mudando e vai realmente melhorando, né, toda a sociedade, né? Para isso que a gente entende que tem que ter um programa de ética, né? A gente vê assim a evolução desse lá nos Estados Unidos, né? Eu trago muito conceito de lá porque eu acredito que o Brasil vai copiar muito de lá, já copia e vai continuar copiando, vem os conceitos de lá. Desde 2012 ele já vem trazendo, né, esses conceitos de premiar mais a empresa, como eu falei antes, e trazer mais a responsabilidade então para a pessoa física. E o fato de premiar a empresa, né, entre aspas, é realmente saber se a empresa ela está de fato colaborando, né? Se ela de fato cessou toda a atividade ilícita, se ela de fato está implementando, como ela está remediando isso, né? E a remediação também se entende como implementar um programa de compliance e mecanismos, né, de prevenção, de responsabilização interna, né? Então a gente vem lá de 2012 já com quando o DOJ, né, o Department of Justice, lançou o Resource Guide, o FCPA Resource Guide, em que ele já trouxe, né, demonstrou esse compromisso em tentar recompensar as empresas que de fato colaborarem com a justiça, né? 2015 foi dado já o recado, né, pelas autoridades, às empresas, de que elas teriam que ter um programa de compliance efetivo e não apenas no papel, então que assim que as métricas deveriam de fato ser seguidas, até mesmo porque se elas quisessem receber algum crédito, né, adicional no enforcement da DOJ, essas métricas teriam que ser rigorosamente observadas, né? Depois a gente vem ali em 2016 o FCPA Pilot Program, em que eles já trazem uma redução de 25%, né, da multa para a empresa que cooperou e se engajou a fazer todas as remediações necessárias, ou 50% para aquela empresa que faz a autodenúncia, né, que é o self-disclosure, que a autodenúncia aí, ela em 2016, então, começou a ser ainda mais valorizada, né, pelas autoridades. Aquela empresa que trouxer antecipadamente, que tenha algum ato ilícito dentro da sua empresa, que ela fez uma investigação dentro, que ela tomou as medidas apropriadas, então ela teria mais crédito, né? Depois a gente tem 2017, que é a primeira versão do Evaluation of Corporate Compliance Program, que é um documento em que as autoridades, em que se vê quais são os princípios de como se avalia, né, um programa de compliance, quais são o que precisa ter um programa de compliance para ser bem avaliado pelas autoridades, né, que seria principalmente a autodenúncia, fazer a remediação, investigações. Depois a gente tem em 2019 o FCPA Corporate Enforcement Policy, trazendo ainda mais a importância, né, de, por exemplo, em fusões e aquisições, de que é importante que se tenha fusões e aquisições, até mesmo para o mercado e tudo mais. Então, que aquela empresa adquirente que adquire uma empresa que esteja envolvida em algum ato ilícito, ela teria que, então, já fazer uma investigação, e se ela fizesse a due diligence antes da compra, antes da aquisição,
e verificasse, né, então, algum ato ilícito, ou após a compra, por meio de alguma auditoria, ela também verificasse algum ato ilícito, ela fosse por si só fazer autodenúncia voluntariamente para as autoridades e trazer toda a situação e cooperar e fazer a remediação, implementar o programa de compliance, ela também teria, inclusive, direito ao declination, né, que seria em que realmente não seria aplicada nenhum tipo de multa para ela, se ela trouxer. Então, assim, eu entendo que isso tem sido exaustivamente exaustivamente debatido pelas autoridades americanas da primazia da autodenúncia, que é também um dos princípios ali do acordo, né? Mas o que a empresa, né? E agora eu falo do lado do advogado, uma empresa, por exemplo, a empresa ela se pergunta, depois que ela faz uma investigação interna, o que eu ganho em troca? Né? Eu levo ou não levo para a autoridade? Então, assim, se o benefício for muito pequeno, vale a pena eu levar para a autoridade depois de eu fazer a minha investigação interna ou não? E isso ela vai acabar trocando ideia com o advogado para saber se ela deve ou não levar, né? Então, o fato de lá, já nos Estados Unidos, eles terem vindo com esse instrumento do declination de que não, leva, apresenta um plano, né? Mostra o que está fazendo para remediar, qual é o programa de compliance que está sendo implementado, como é esse programa de compliance. Esse programa de compliance está de acordo com os requisitos exigidos ou não, e tudo isso, então, ela teria, né, essa vantagem do declination, de nem receber uma penalidade. Aí sim, até faz mais sentido. Claro que tem que ser algo muito bem costurado entre todas as autoridades. Eu entendo que esse acordo é um primeiro passo. Eu acho que tem muito ainda a ser... entendo a preocupação, né, do Dr. André, concordo aí com as preocupações. Eu acho que ele ainda vai ser lapidado, né, de acordo com a prática. Nós ainda, no Brasil, estamos numa maturidade, né, de tudo isso. Se a gente for levar em conta que o FCPA nos Estados Unidos, né, já é de 77, e que agora que estão trazendo mais esses conceitos de declination, e a nossa lei entrou em vigor em 2014, nós estamos agora em 2020, então, assim, nós estamos no caminho, né? Então, precisamos ainda dessa maturidade. Mas eu diria, assim, que nós ainda vamos caminhar, eu acredito, pela interpretação das autoridades, numa forma de chegar a um ponto do declination, de até em algum momento não responsabilizar aquela empresa que trouxer voluntariamente o ato ilícito cometido pela algum funcionário seu ou por algum terceiro ou por alguém da alta administração, por aquela empresa que de fato cooperar, fazer as investigações e realmente fortalecer, né, o seu programa de integridade. Eu acredito que nós ainda vamos chegar num âmbito assim, talvez não agora, né, mas a gente precisa de um tempinho mais, uma maturidade, mas eu creio que vai ser essencial para que as empresas até tomem essa liberdade de trazer. Porque, veja, a gente entende a responsabilidade objetiva, é compreensível, mas no dia a dia prático de um empresário que tem 12 mil funcionários, 30 mil funcionários, sei lá, 15 mil fornecedores, em que ele tem responsabilidade objetiva por qualquer ato em que qualquer um desses fizer em nome da empresa, é complicado. Não há um programa de compliance perfeito, mas há a boa-fé, aquele que quer realmente fazer com que a empresa dê certo, né, implementando, então, os seus mecanismos, né, internos. A gente sabe, assim, o quanto é difícil dentro de uma empresa implementar um programa de compliance e ter aderência, né? A gente fala que lá pelo terceiro ano que os funcionários e todos, né, o sistema começa a andar sozinho. É muito complicado. Então, assim, custo, é uma mudança de cultura. Nós também temos a nossa cultura também do cidadão brasileiro, em que nós pensamos de uma forma em que sempre foi assim, que determinados jeitinhos também ocorrem. Então, tudo isso tem que ser mudado, né? Inclusive, hoje a gente até está trocando, assim, realmente trazendo mais nos treinamentos para os funcionários, trazendo mais a questão do ethical behavior, né? Do comportamento ético, não somente cumprimento de leis,
mas no comportamento ético com relação a tudo. Então, se ele tem essa ideia, esse conceito do que é um comportamento ético, ele vai acabar fazendo isso em todo o âmbito, em todas as suas atividades. Mas até chegar nesse ponto, demora, né? Então, a empresa é complicado ela ser responsabilizada muitas vezes, né? E aí eu dou um exemplo de uma empresa aí que tem, sei lá, 12, 15 mil funcionários, ou, enfim, lógico, né? E lá nos Estados Unidos também tem as agravantes, né? Como aqui teria que ser isso verificado, é a questão de quem que está por trás disso, né? Se é alta administração, se é CEO, se é presidente de conselho, se são vice-presidente, quem que é, né? Se for um empresário, um funcionário, colaborador lá da ponta, tem um peso, né? Mas é uma agravante, inclusive, para as autoridades americanas, se isso for cometido pela alta administração, porque pressupõe-se que ela sabe que isso não deveria ser feito, né? Este ano também saiu no novo guide, né, no Resource Guide, do FCPA Resource Guide, também um novo ponto que seria para as autoridades verificar como a empresa respondeu, né, isso para avaliar, como a empresa respondeu ao ato ilícito. Então, quando ela descobriu, quando ela viu, quando ela conseguiu identificar esse ato ilícito, como ela respondeu, como ela remediou aquilo. E isso é o que vai contar muito. Então, eu acredito que também isso deva ser levado em consideração aqui no Brasil para os acordos, né? Em como a empresa... Uma coisa é a empresa faz a investigação, ela identifica, ela faz a remediação no exato momento, né? Ela demite quem ela tem que demitir, ela coloca treinamentos extras, ela coloca novos procedimentos, enfim... e outra coisa, ela descobre, mas não faz nada, né? E continua a fazer, ou então passa-se um tempo e ela não faz nada. Então, assim, esse está sendo o grande questionamento para avaliação. Bom, acho que meu tempo era esse, os 10 minutos. Sei que de falar depois do Dr. André e Dr. Richard não é tarefa fácil, né? Até mesmo pela brilhante aula, brilhante explanação. Mas a gente aí contribui um pouquinho com o que nós vemos no nosso dia a dia. Difícil deve ser conciliar o interesse do governo, né, dos órgãos governamentais, CGU, AGU, os mecanismos e as entidades de defesa dos consumidores, com as entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores. A senhora se referiu a 12 mil, 15 mil, 30 mil empregados em uma determinada empresa. O interesse da própria empresa ou do governo na manutenção dessa empresa em funcionamento, na medida em que há um redirecionamento da responsabilidade da empresa, que deve funcionar, porque ela tem uma função social relevantíssima, e esse redirecionamento para a pessoa física que estaria por trás das atitudes lesivas. E, por outro lado, a questão da sobrevivência dos estados, dos que querem se furtar, né, dessas sanções que são impostas e, às vezes, com aval até mesmo de forças políticas, dos lobbies, né? Então, realmente é um tema que desafia, eu acho que um curso de 5, 6 meses. Né? É uma vida. Eu estou até falando, talvez um pouco exageradamente, mas nós, no IMB, estamos promovendo um curso de Direito Educacional, né, de 5 meses. Começamos em julho, vamos até julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Até o final de novembro, com aulas todas as segundas-feiras, com 2 horas de aula, e às vezes nós até ultrapassamos um pouco, não é? E um professor vem e dá aula às 2 horas. Então, ele tem até o que vocês, de certa forma, ficaram prejudicados, porque ter de condensar uma imensidão de assuntos, de temas e de possibilidades numa legislação razoavelmente nova, não é? Então, nós temos aí, efetivamente, essa lei de 2007, com essas novidades que foram introduzidas aos poucos, com esses programas
de compliance que vem a produzir efeitos após o 3º ano. E primeiro muita gente não conhece, depois os que conhecem desconfiam, depois os que resolvem aceitar por imposições diversas veem que tem um custo, às vezes, dependendo do tipo de compliance estabelecido altíssimo, e ainda dependendo do amadurecimento, não é? Da alteração dessa cultura empresarial, desde os funcionários, daquele funcionário que está na ponta até o CEO, né? Então, a gente reconhece que trouxemos um tema de forma ousada, eu diria talvez até de forma leviana, para ser discutida em 1h30, não é? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, com certeza, vocês se desincumbiram dessa tarefa com brilhantismo. A sua fala, para mim, André, foi uma aposta no escuro, viu? Eu não o conhecia, o que eu sabia de você eram aquelas manifestações evidentemente curtas, e você até com muita ética disse, olha, eu converso com você, não comigo, mas com aquela colega que vinha ali formulando questionamentos, em off. Quer dizer, eu não vou colocar isso aqui no grupo porque nem todos podem estar interessados nesse assunto. E eu fui atrás de você e falei, olha, vamos ver, vamos levar isso para os nossos associados. Não é? Eu não sei quantos associados nós temos aí no Amapá, eu até gostaria já de lhe incumbir, de lhe dar essa comissão, de fazer um levantamento aí para a gente ampliar a presença do IMB aí no Amapá, com a chegada dos seus colegas, dos nossos colegas, não é? Desembargadores, juízes, na forma organizada pela nossa Lei de Organização Judiciária do Amapá. E você, Anne, eu já conhecia, já sabia da sua potencialidade, não é? E tenho certeza, então. O Richard veio para atender a um pedido meu, não é? Eu disse, Richard, vamos lá, porque 3 é sempre melhor que 2 e 2 é sempre melhor que 1. Então, vamos colaborar. Ele veio, ele é professor, mas ele falou, Fábio, eu tenho compromisso às 18 horas. Eu disse, tá bom, eu aviso lá o pessoal que você vai sair mais cedo. E ele nos atendeu e aí está. Então, nós temos colegas, eu não sei se alguém formulou alguma pergunta, nós temos algumas manifestações aqui, não é? Então, os nossos colegas que estão sempre conosco, parabéns, a Andes está presente, a Associação Nacional dos Desembargadores, o nosso colega Marcelo Burraten, que é presidente da Andes, recém-possado, está fazendo um trabalho brilhante, excelente. Obrigado, Marcelo, e parabéns pelo seu trabalho. Também parabéns, brilhantes considerações do Dr. André Gonçalves, a Liege Gomes, lá do Amapá. Provavelmente é uma colega nossa. Se não for, também seja bem-vinda. Se for, muito bom tê-la conosco, querida colega. Estou a assistir à mutação social. A moral se relativiza, acuso o companheiro meu igual, a ética não mais existe, desliza. Apontei o amigo, já não mais tal. Minha pena reduzida, só o mal se realiza. Então temos poesia também aqui com o nosso colega Antônio Carlos. Parabéns pelas considerações, doutor André. É uma fala da doutora Ilana Capar, né? E o colega que corrige, só no mal se realiza. Antônio Carlos, nosso colega. Nós teremos um evento, isso aí estou pedindo que eu faça uma propagandazinha, sobre o DPVAT, nosso próximo evento, acho que é dia 4, semana que vem, terça-feira. Um mal necessário? É uma pergunta. Então, nós tivemos algumas alterações relativas ao DPVAT e vamos trazer esse tema à consideração dos colegas. Excelentes exposições, né?
excelentes exposições. Uma honra poder estar aqui presente. Obrigada, Anne, por ter enviado o convite no CWC Rio. Então, eu não sei, Anne, quem é, mas você sabe, né? Deve ser a nossa colega que está presente como Zoom user. Parabéns, presidente do IMB, pela escolha do tema, excelentes palestrantes que enriqueceram o tema. Olha, eu acertei em cheio, né? E o evento do IMB, DPVAT, um mal necessário, será de setembro, dia 4, dia 2, às 18 horas, também será pelo Zoom, tá bom? Tayane, membro do CVC Rio. Então, Tayane, seja muito bem-vinda, uma alegria tê-la conosco. Então, essas são as considerações dos nossos colegas. E eu, então, dou a palavra agora ao André Gonçalves para as suas considerações finais. Embargador, só agradecer muito ao senhor a oportunidade de estar aqui, numa mesa com gigantes, da envergadura do senhor, da doutora Anne, do doutor Richard. Muito obrigado por essa oportunidade única. Tá? Também agradecer a doutora Anne pelas gentis trocas de ideia que tivemos no WhatsApp agora aqui, né, nesse evento. A beleza do direito é ser esse prisma multifacetado. Cada um pode ter uma opinião, enxergar o mesmo fenômeno por uma outra ótica e nada se perde, a gente sempre ganha muito conhecimento. Estava muito ansioso para ouvir a fala da senhora, aprender um pouco sobre compliance. A senhora, vou aproveitar que está gravando, desembargador, a doutora Anne se propôs a ser minha coach no mundo do compliance, tenho várias testemunhas, viu? Ela vai me orientar, me fornecer bibliografia para me aprimorar no tema. Desejo uma boa noite a todos, agradecer a presença da doutora Lieste, titular da primeira vara civil de Macapá, da minha irmã Milena Almeida, juíza federal aqui na Bahia, da defensora Juliana Reis, de Roraima, amiga querida. A doutora Ilana é uma juíza lá do Amapá também, mestranda na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Brilhante, brilhante. Muito obrigado. Um abraço a todos. Eu encerro aqui minhas considerações e meus agradecimentos. Nós é que agradecemos e eu tenho certeza que o senhor está muito bem assessorado nesse tema, viu? Podemos garantir que o senhor fez a escolha certa. É assim que se faz, a gente não perde a oportunidade. Então, um forte abraço a todos os nossos colegas do Amapá e ao senhor especialmente, muito obrigado. Doutora Anne, mais uma vez, muito obrigado. Uma alegria grande tê-la conosco. Suas palavras sempre são abalizadas e nós nos sentimos honrados pela fidalguia, pela gentileza da sua aceitação. Por favor, queira fazer as suas considerações finais. Senador, só tenho que agradecer novamente pelo convite, foi uma honra, uma satisfação. Doutor André, muitíssimo obrigada. Nossa, eu fico lisonjeada, mas acho que quem tinha que ser professor aí era o senhor. Mas vamos trocando figurinhas, para mim é uma honra poder trocar ideias sobre compliance. Eu adoro, sou eterno estudante. Deixo aí também um beijo ao meu pai, Carlos Prudêncio, que está assistindo. Um abraço aí ao assistente Ricardo Vemos. E gostaria também de mandar um grande abraço, né, a Tayane do CWC Rio e ao todo CWC Rio e a todo CWC, né? O CWC é o Compliance Women Committee, é um comitê do qual eu sou cofundadora, juntamente com Juliana Nascimento, é um comitê de compliance formado somente por mulheres. Hoje nós temos aí mais de 600 associadas no Brasil, temos capítulos no exterior, Europa, e América Latina, Estados Unidos, e estamos aí então também buscando tratar das questões de mulheres e compliance. Muitíssimo obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. E também então a CWC fica convidada a associar-se ao IMB para que nós possamos, quem sabe, fazer um evento juntos. Então, já está firmado esse compromisso. Já confirmo aqui, já estou firmando, já vou anunciar. Isso, excelente, excelente. Teremos muito prazer em receber todas as nossas colegas da CWC, CVC. Eu agradeço, lhes desejo uma boa noite
e até próxima terça-feira, às 17 horas, dia 2, com o nosso evento DPVAT. Um mal necessário. Sejam bem-vindos, voltem sempre e vocês, Deus os abençoe.